As crianças em Reggio Emília. Nessa conversa de hoje, nós vamos tratar do conceito da concepção de criança dentro dessa experiência de Reggio Emília. Loris Malaguzzi dizia uma coisa bem importante a respeito de criança e dessa constituição desse olhar da criança em Reggio. Ele dizia: em Reggio, os professores seguem as crianças, não os planos. Atenção, você que é da educação infantil, você que é de um espaço de educação de crianças. Nós, no Brasil, temos uma visão tradicional absolutamente contrária a essa. No Brasil, é o planejamento, o plano, os conteúdos, a BNCC e aquela listagem como um sumário de livros. É o início da grande diferença de um projeto de inspiração Reggio Emília. Então, muitas pessoas querem forçar que a sua escola, que o seu município seja um município de inspiração Reggio Emília, uma escola Reggio Emília, e aí acontecem experiências absolutamente esquizofrênicas sobre inspiração Reggio Emília. Então, a primeira delas é justamente essa. Se você pretende, se você gosta, ou se você está querendo se abrir a uma experiência de pedagogia participativa e Reggio te interessa, por favor, não se esqueça que o rol de conteúdos, a BNCC e aquela listagem de planos previamente determinados, isso é behaviorista, isso é reprodução, isso é para os manuais. O contrário disso é Reggio Emília. E aí você vai ter que assumir que as crianças é que determinam o que elas querem aprender, como elas querem aprender e quando elas querem aprender. E essa aprendizagem pode ser individual, em duplo, em trio, em quarteto, em quinteto. Mas sempre será a criança um elemento importante nessa tomada de decisão. E quando Loris diz, em Reggio, os educadores seguem as crianças, ele está dizendo, segue pelo olhar, segue pela escuta, segue pelo desejo, mas também os educadores podem despertar nas crianças isso. Claro que sim. Mas se eu desperto, se eu instigo, se eu motivo, a criança também saberá a direção. Outra coisa interessante é que, para Loris, as crianças moldam suas experiências escolares, sem que as experiências moldem essas crianças. Interessante pensar nisso também, porque muitas vezes a gente quer que toda experiência, né, molde a criança de uma forma. Por exemplo, a gente monta uma experiência na sala de aula e diz para a criança assim, ó, nós vamos colocar sal nesta água e vamos ver como seria esta água. E aí a gente vai colocando sal, e aquela água vai se tornando cada vez mais turva, mais densa, e aí a água chega num estado tal. E quando a água chega nesse estado tal, nós queremos que essas crianças percebam aquele estado como uma coisa pronta. Portanto, as experiências de laboratório, as experiências que nós fazemos em sala de aula, elas já têm um percurso, uma rota previamente determinada. E se esse percurso foi previamente determinado, eu, professor, sabia, tomei a decisão, juntei materiais dentro de um contexto e forcei, né, obriguei aquela experiência a acontecer dentro daquele espaço, daquele tempo, para o aluno chegar naquela aprendizagem. E aí todos os alunos chegam e percebem, no final a professora põe um ovo dentro daquela água salgada, aí o ovo boia, a professora faz algumas considerações, e isso é ser moldado pela experiência. O que Loris está dizendo é exatamente o contrário, é quando as crianças moldam as suas experiências. Ou seja, quando a criança diz assim, ó, eu não quero estudar sobre água salgada, eu quero estudar sobre água doce, ou eu quero misturar água salgada e doce, e eu quero misturar, sei lá, 30% de salgada, 70% doce. Então, a criança é que vai moldando as suas experiências, e esses resultados que ela vai alcançando, vai levando, vai projetando, vai instigando ela a outros lugares. E aí o começo tem que ser absolutamente diferente. Se o professor começa com 30 crianças em sala de aula, todas com a mesma receita, o mesmo papel, os mesmos materiais, todos chegarão no mesmo lugar. É o que nós vemos no dia a dia. Põe 30 tartarugas xerocada, todo mundo tem tinta marrom e todo mundo, então, vai ter que pintar a tartaruga de marrom, não tem outro jeito. Então, 30 tartarugas, 30 xerox, 30 pote de tinta, 30 pincel, marrom e a gente pinta. Isso é
fazer com que a criança entenda que o casco da tartaruga é marrom. Portanto, a experiência molda a criança e nós vamos moldando do jeito que a gente quer. E aí eu faço uma prova no final daquele bimestre e pergunto assim, qual a cor do casco da tartaruga? Todo mundo escreve marrom. E o professor abre um sorriso dizendo que aquilo é aprendizagem. Em Régio não é assim que funciona. A criança faz escolhas e essas escolhas podem dar origem a resultados absolutamente inesperados. Como se isso não bastasse, o que eu acho mais interessante é o percurso e a valorização do percurso que existe em Régio. As crianças podem, ao longo desse percurso, desenvolver aprendizados e questões e situações inimagináveis. E são essas evoluções ou involuções que dá origem à documentação pedagógica em Reggio Emílio. Ou seja, se a criança questiona, se ela pede ajuda, se ela abandona, se ela desiste, se ela cria inimizade, se ela conclama, todo esse processo de evolução que ela vai moldando por sua busca, por sua vontade, vai virar o desenvolvimento dela na documentação pedagógica. Existem regras, né, e Lores dizia muito isso, existem regras que as crianças podem aprender. Se no mundo existe regra, toda essa regra a criança pode aprender. A regra da natureza, a lei da natureza, a regra do mar, a lei do mar, a regra do sol, a lei do sol. Se existe algo na natureza, uma criança pode aprender. É absoluto, isso é absoluto, absoluto em todos os sentidos. Quando uma criança sobe num formigueiro e a formiga pica, 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 pica e dói, 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 ela vai entender essa regra do mundo. Se eu pisar em formigueiros, os formigueiros vão me machucar. Ao observar isso, ao contemplar isso, a criança faz um movimento de aprendizagem. E nesse movimento de aprendizagem, de que as formigas picam e dói muito, ela tem vontades. Onde moram as formigas? Como é que essas formigas vivem lá embaixo da terra ou dentro do buraco da árvore? O que elas comem? Todas essas, o que é, o que faz e todas essas perguntas são molduras que a própria criança vai dando, mas o professor não deu nenhuma moldura pronta para a criança ficar dentro dela. É a criança que vai moldando o tamanho da sua vontade em relação às formigas. E tudo começou porque eu contemplei, eu observei e eu vivenciei formigas picando o meu pé. Essa ideia de Lores, essa ideia de Reggio Emília é uma das coisas mais importantes para mim. E por que é uma das coisas mais importantes? Quando uma criança olha para qualquer coisa de perigo, de fogo, de arte, de criativo, de magnânimo, de sublime, de poético, ela tem a mesma percepção. Eu gosto de pensar na ideia de que se há alguma coisa no mundo, as crianças podem perceber essas coisas. Eu me lembro de uma situação de um sobrinho de muitos anos atrás, eu conversando com uma amiga que havia se separado do esposo, ela chorando muito, meu sobrinho me visitando e ele sentadinho no sofá da minha casa, esperando aquela amiga clamar, clamar, chorar, chorar, chorar e chorar. Depois de muito choro, de clamor, de consolo da minha parte, de amparo, e ele ainda em silêncio, ele se levantou do sofá, foi até essa minha amiga e disse para ela: "Ó vó, isso vai passar." Ou seja, ele havia entendido qual era a regra da natureza, qual era a regra daquela conversa, qual era a natureza daquele encontro. Eu havia recebido em casa uma pessoa na presença dele e eu havia ficado muito tempo com essa pessoa dizendo coisas. Ele resumiu todo este momento numa regra que ele compreendeu, que foi: isso vai passar. Então, Lore está dizendo para todos nós, se existe algo na natureza, se existe algo no mundo, as crianças entendem. Então, você não precisa de BNCC, você não precisa de rol de conteúdos, você não precisa de listagem de conteúdos. Quando as crianças resolverem estudar folhas, elas vão entender o que é fotossíntese, elas vão entender o que é oxigênio, elas vão entender o que é água, elas vão entender o que são sais minerais. Se as crianças decidirem estudar pedras, elas vão entender tudo. Se elas decidirem estudar qualquer coisa, as leis que regem aquilo tudo, elas aprenderão. Para isso, nós professores, como a gente já viu num dos nossos encontros, não podemos atrapalhar as crianças, porque elas vão fazer esforços para observar o mundo contemporâneo, para observar as coisas que estão diante delas e, por fim, elas vão descobrir o prazer.
o prazer da observação. Por isso que sempre quando você está observando uma experiência de Reggio Emilia, você está vendo as crianças com lupas, as crianças com máquinas fotográficas, as crianças com filmadoras e as crianças projetando imagens grandiosas, porque aquela imagem pequenininha da maçã, elas querem ver muito grandona para que elas possam observar. E elas farão esforços para perceber onde é que estão os gominhos, os bagos, os pedúnculos das folhas, onde estão as gavinhas, onde estão as sementes, onde estão todas aquelas constituições. E é essa ampliação que faz a criança ir moldando o seu aprendizado. Nós nos vemos no próximo encontro, nessa nossa maratona, nessa nossa descoberta pela experiência Reggio Emilia.